Bom, vamos agora fazer a medida, né? Utilizando o multímetro. Podemos ver aqui que a ponteira vermelha está aqui no V-ohm, né? Que normalmente é aqui mesmo, tá? E a ponteira vermelha aqui e a ponteira preta sempre no comum. E para medir transistor, tá? A gente tem que usar essa escala aqui, que é a escala de diodo, tá? Devemos notar o seguinte: quando aparece esse 1 aqui do lado esquerdo, isso aqui não é 1, isso aqui é I de infinito, ou seja, é um valor muito alto, tá, gente? Então, quando aparece aqui do lado direito, aí sim a gente pode dizer que é 1. Por exemplo, se eu juntar as duas ponteiras, olha lá, ó, agora tá dando 1, tá dando 1 aí, tá? Ele dá o bip porque é a escala também de bip, tá? Então, quando tem algum curto, o multímetro dá esse sintoma aí, tá? Só que não é curto, porque eu estou juntando as duas ponteiras. Então, nessa escala agora a gente vai fazer a medida aqui do transistor aqui atrás, tá? Então, o que a gente vai fazer, ó? A gente vai colocar a ponteira preta aqui atrás, tá? E a ponteira vermelha aqui na frente, tá? Então já está dando um valor aí, só que ele pode estar armado. Vamos ver se vamos ensinar a desarmar, tá? Olha só, eu desarmei ele, tá? Vou medir aqui agora de novo. Notem o seguinte, ó. Vou medir aqui. Tá dando um valor, tá? Tá dando curto, tá? Mas de repente eu tenho que verificar se esse transistor não tá armado, tá? Então eu vou tô aqui dando um toquezinho no gate, tá? Para poder desarmar esse MOSFET, tá? E vou verificar aqui de novo, ó. Nesse momento aqui, gente, ele está desarmado, ó. Então, por exemplo, ó, vou mostrar aqui no multímetro, ó, o valor que está dando 493, tá? Então tá dando um valor alto, o valor que eu falei que varia entre 450 e 600, tá? Agora eu quero armar esse MOSFET, tá? Então, por exemplo, estou medindo aqui, está dando 495. Agora, para poder armar, eu pego a ponteira vermelha do multímetro e dou um toquezinho no gate, tá? Na hora que eu toco aqui, eu ativo a passagem, tá? E na hora que eu voltar lá no source, olha lá o que aconteceu, ó. Na hora que eu voltei lá de novo, agora zerou. Por que zerou? Porque eu ativei, tá? Eu ativei aqui o gate. O gate é esse terminal mais à esquerda. Então, na hora que eu ativo, tá? O MOSFET dá passagem e esse MOSFET tá bom. Se eu quiser desarmar, o que eu tenho que fazer? Eu inverto as ponteiras, boto a ponteira vermelha em cima e a ponteira preta eu dou um toquezinho no gate, ó. Dei um toquezinho no gate, tá? Então, na hora que eu voltar lá de novo, ó, vocês vão perceber que está desarmado, ó, desarmou, tá? Então, esse tipo de medida aqui demonstra o quê? Que o MOSFET está funcionando bem. Então, aqui eu tenho, então, nesse desenho aqui, conforme vocês podem ver, né? Eu tenho aqui o dreno aqui em cima, eu tenho o source aqui embaixo e eu tenho o gate aqui à esquerda. Então eu boto a ponteira preta no dreno, eu boto a ponteira vermelha no source, tá? E na hora que eu pego na hora que eu fizer isso e ele tiver desarmado, ele está desarmado e vai dar um valor entre 450 e 600. Na hora que eu pego a ponteira preta e encosto no gate, tá? Eu estou armando o MOSFET e o MOSFET vai passar a conduzir, tá? Então, esse tipo de teste, se acontecer isso, gente, é porque o MOSFET está ok. Esse MOSFET, então, ele está bom, tá? Então, é esse o teste que vocês têm que aprender a fazer
ao tirar o MOSFET da placa-mãe desktop. E esse defeito é um defeito muito comum, porque esse MOSFET é o que é conhecido também como regulador de tensão. E se esse MOSFET queimar ou entrar em curto, a sua placa-mãe não vai ligar. E essa é uma das maiores causas de defeito em placa-mãe de desktop. Tá? Então você vai ter que se acostumar a tirar o MOSFET da maneira como nós mostramos com o ferro de solda, né? Acrescentando solda nos terminais da frente, que é o gate e o source, e depois colocando solda na parte de trás, que é a parte que está soldada na placa-mãe, né? Essa partezinha aqui prateada é o que está soldado na placa-mãe, tá? Então toda essa extensão aqui, ó, fica presa na placa. Por isso que você tem que esquentar o ferro, ou então arrumar um ferro de 60 watts, ou então um ferro que esquente bem, né? Lógico que tem que ter uma ponta fina para que não venha danificar componentes em volta do MOSFET. Há casos que você tem até que tirar capacitores ou bobinas próximos ali do MOSFET, caso você tenha que tirar esse MOSFET com ferro de solda. Uma outra maneira de se tirar esse MOSFET para se testar é utilizando a estação de ar quente. A estação de ar quente, ó, tem esse bico aqui, a gente vai mostrar também, tá? Como que a gente faz esse processo, tá? Então a gente vai agora no próximo vídeo a gente vai mostrar como que se faz para tirar o MOSFET utilizando a estação de ar quente. Vimos como tirar com o ferro de solda. Para recolocar o MOSFET na placa-mãe com ferro de solda, caso você não tenha a estação de ar quente, você tem que limpar, tá? Você pode limpar essa solda aqui, onde estava o MOSFET soldado, mas antes de colocar o MOSFET de volta, tá? Você deve também renovar essa solda aqui de trás do MOSFET, porque uma das coisas que é comum de acontecer é solda fria, ou seja, essa solda que tem atrás do MOSFET é comum ela apresentar solda fria com o tempo, né? Devido a aquece, esfria, aquece, esfria, aquece, esfria, essa solda ela pode apresentar solda fria, tá? Então eu já teve muitos casos em que eu tirei os MOSFET para testar fora, tá? Não vi defeito nenhum. Aí depois eu acrescentei um pouco de solda, soldei os MOSFET de novo na placa, tá? E ao ligar o equipamento a placa voltou a funcionar normalmente, ou seja, depois nós constatamos que é solda fria que ocorre atrás do MOSFET, tá? Então vai ter casos em que você vai desmontar, vai tirar os MOSFET, vai testar todos os MOSFET, né, das três fontes, das três fases. Aqui, ó, eu tenho uma fase aqui, ó, com 2 MOSFET. Tenho a segunda fase aqui com mais 2 MOSFET. E tenho uma terceira fase aqui com mais 2 MOSFET. Então vai ter caso de você tirar os 6 MOSFET, tá? Testar os 6 fora, os 6 funcionarem fora, e depois que você recolocar os 6 MOSFET de volta, tá? A placa volta a funcionar. Por quê? Porque um dos 6 MOSFET estava apresentando solda fria embaixo dele. E um deles só que apresentar solda fria, gente, vai paralisar toda a tua placa de desktop, tá? Então é muito importante que você treine fazer isso. E de preferência treine em placas sucatas, tá? Ou seja, pega placas sucatas que você só está usando para tirar componentes e treina a tirar esses MOSFET da placa-mãe usando ferro de solda, tá? A gente vai mostrar o processo daqui a pouco com ar quente também. Mas treina a tirar com ferro de solda. Evitem fazer isso a primeira vez numa placa que você for tentar realmente consertar, ou se for uma placa do seu cliente. Por quê?
Porque isso aí, gente, requer prática. Então você tem que ter um bom manejo do soldador, do ferro de solda, tá? De trabalhar com pinças. Por quê? Se você for tentar fazer isso, esse trabalho ou esse treino com uma placa que dê para ser consertada, há uma grande possibilidade de você danificar definitivamente a placa, tá? Qualquer trilha ou qualquer retrabalho que você fizer errado numa placa dessa vai inviabilizar o conserto dela. Então você acaba perdendo a sua placa porque você não teve o bom senso de treinar numa placa sucata ou numa placa que não teria tanta importância você danificar. Ok? Tá? Então no próximo vídeo vamos ver como tira o MOSFET usando a estação de ar quente. Até o próximo vídeo então.